Senhor Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para aprendermos, Senhor, mais um pouquinho do Teu Evangelho. Abra as nossas mentes e os nossos corações e nos instrui nessa noite, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, nós te pedimos e desde já te agradecemos. Que assim seja, Senhor Jesus. Amém, boa noite, entrei na hora certa. Na hora Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eu meu. só escutei quando ele disse assim, mãezinha, a senhora faz a pressa? Eu digo, epa, tem que correr, não posso perder. Ai, Jesus. Bom, vamos lá então para o nosso estudo aqui. Esse, como a gente já tinha discutido ali no grupo, esse item 2 da introdução do Evangelho aqui, ele é denso, mas bastante denso de conteúdo. Então, nós vamos nele bem devagarinho, sem pressa nenhuma de terminar, porque, como a gente já disse lá, é realmente bastante coisa. Tá? Para começar, ó, o item 2, ele vai falar da autoridade da doutrina espírita. Aqui no título já dá para discutir um monte de coisa já, porque o que é realmente essa autoridade que ele vai falar aqui? A gente vai ter que saber qual que é, né, o significado que eles pegaram aqui para utilizar da palavra autoridade. Essa autoridade aqui, eles não utilizaram com o sentido de boa noite, Marília, com o sentido de aquela autoridade que se impõe. É a segurança em si da doutrina espírita. Por quê? A segurança de como ela foi construída, como ela foi moldada, né, como que foram feitas essas comunicações, o método, né, a organização que se utilizou para realizar a codificação da doutrina espírita. Tá? Então, se nós pegarmos, vou copiar hoje o nosso amigo Alberto aqui e pegar o significado da palavra. Tá? Então, se a gente pegar o significado da palavra autoridade, eu vou até compartilhar com vocês aqui. Segundo o dicionário lá, Oxford, é o direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Entidade que detém esse tipo de poder. Aqui, na doutrina espírita, se pode falar que está utilizando o significado da entidade que detém esse poder. Mas não no sentido de ordenar ou de decidir, a de se fazer obedecer. Por que se deve obedecer? Por que se deve acreditar? Por que se deve entender como verdadeira essa autoridade da doutrina espírita? Então, no item 2, eles vão explicar isso, não de um ângulo só, mas de diversos ângulos os espíritos vão abordar nesse item 2. Tem também um significado um pouco mais complexo na Wikipédia, né, que fala lá, inclusive, que é derivado do latim autoritate, é sinônimo de poder. É a base de qualquer tipo de organização hierarquizada, sobretudo no sistema político. É uma espécie de poder continuado no tempo, estabilizado, podendo ser caracterizado como institucionalizado ou não, em que os subordinados prestam obediência ao indivíduo ou à instituição detentora da autoridade, certo? Então, esse sentido aqui de autoridade no Evangelho, nesse item 2, vai mais para o sentido de qual que é o fundamento, né? Por que se deve acreditar? No que é baseado? Tem bases sólidas, realmente? Então, eles vão explicar aqui justamente nesse sentido, das bases da codificação espírita, tá? Então, como esse já não era o primeiro, né, livro da codificação, aqui ele vai explicar, nesse item 2, bem essa autoridade, vai repassar por esse assunto. O primeiro item ali, que é um dos itens que a gente vai estudar hoje, é o controle universal do ensino dos espíritos. O que é esse controle universal? Ele vai justamente explicar. Então, eu vou ver com vocês esse parágrafo aqui para a gente já discutir sobre ele. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. O que vocês acreditam que ele quis dizer com isso aqui? Vamos lá, gente. O que vocês acham que ele quis explicar aqui
que se a doutrina fosse de concepção puramente humana, ela não teria nada para oferecer senão as luzes daquele que a houvesse concebido. É mais relacionado aqui às pessoas que receberam essas comunicações. Vocês veem que já no título aqui, ele já deixa bem claro o que é, sobre o que eles vão falar. Esse controle universal dos espíritos é justamente a questão de essas comunicações, essas informações que foram utilizadas na codificação espírita, elas não foram transmitidas a um médium em um lugar do mundo. Elas foram transmitidas, as mesmas comunicações e as mesmas informações, transmitidas e comunicadas e confirmadas para diversos médiums em diversos locais do mundo, para que justamente não se tivesse esse conflito, que é o conflito que ele está nos dizendo aqui já nessa primeira linha. Se fosse de concepção puramente humana. Se fosse de concepção puramente humana, sairia da ideia de uma pessoa, de uma mentezinha, de um ser humano. Essas ideias, essas informações, e, gente, a gente tem que admitir que isso é para tudo. Todos os vieses que nós temos de pensamento, eles são baseados nas experiências que nós tivemos, certo? Então, nós moldamos o nosso caráter com base nisso. E as ideias que nós produzimos com base nas nossas experiências, nas informações que nós tivemos acesso, naquilo que aconteceu com a gente durante a vida. Então, se fosse de concepção humana, se um ser humano fosse codificar ali a doutrina espírita, sem o auxílio dos espíritos, seria justamente a luz daquele que tivesse concebido. Isso já coloca um limite muito interessante, que é o limite da inteligência daquele ser humano que está concebendo essa doutrina, que está codificando. Então, se fosse só Kardec sem os espíritos, a doutrina seria codificada até o limite do entendimento dele. O Livro dos Espíritos, que é um livro de pergunta e respostas, que é justamente o livro inaugural da doutrina espírita, ele já não poderia ter sido produzido, porque se fosse de uma concepção puramente humana, para quem ele iria perguntar? E aí já é justamente a ilustração, um exemplo disso, essa limitação de acordo com a inteligência daquele ser humano que está passando essa informação, de que está codificando essa informação. Porque ele perguntou as coisas que ele queria saber. Ou seja, por ali a gente já tem uma ideia do quanto seria limitado se fosse uma doutrina que fosse baseada na concepção puramente humana. Que só o Livro dos Espíritos, com todas as modificações lá, as perguntas que se desdobram em item A, B e C, tem o quê? Mais de 1000 perguntas. Tem 900 e pouco por numeração, mas tem o item A, o item 1, que foram sendo adicionados, né? Então, daí a gente já tira essa limitação. Quem que seria capaz de responder tantas perguntas sobre tantos temas com tanta propriedade? O ser humano teria que ser uma pessoa que entendesse de física, de química, de política, de história, porque tem exemplos ali nas perguntas que os espíritos respondem, eles dão exemplos lá de coisas atuais, de coisas mais antigas. Então, tem um conhecimento assim geral mesmo do funcionamento do universo ali. E tem as partes mais puxadas para química, para física. Então, aqui, nesse primeiro parágrafo, já dá mais ou menos uma luz sobre isso, né? Ali em cima nós vimos que a autoridade é aquilo que ordena, né? Que tem um certo... Quando a gente pensa em autoridade, já vem um certo respeito. Nós temos que respeitar essa autoridade. E aqui, nesse primeiro parágrafo, ele já dá um dos motivos para isso. Não é algo limitado à concepção da mente humana, porque não é algo que é feito com a concepção puramente humana. São vários colaboradores, tanto os médiuns aqui, né, que receberam essas mensagens, receberam essas informações, são os colaboradores encarnados, e os colaboradores, né, os desencarnados, que são os autores, realmente, das obras da doutrina espírita. Alguém quer fazer mais alguma inclusão a respeito dessa primeira parte aqui? Acho que está ótimo. Muito explicadinho.
Aqui, ó, passando para o segundo já, ele vai falar justamente sobre isso que a gente estava comentando. Ora, ninguém nesse mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta, que é o que a gente comentava. Se você vai falar sobre qualquer assunto, você vai falar, independentemente de qual o assunto, a sua visão sobre aquele assunto, que vai ser baseado nas informações que você teve, nas experiências de vida que você teve, vai ser baseado naquilo que você conhece. Os espíritos exemplificam isso muito bem no Livro dos Espíritos ao responderem algumas perguntas, indagando, por exemplo, a Kardec, como que você explicaria a luz para alguém que é cego de nascença, por exemplo? Quais as palavras que você se utilizaria? Então, né, isso ele já exemplifica ali que, para eles, a linguagem já é uma limitação. Ou e essa, quando ele fala dessa verdade absoluta, então essa verdade ela vem de Deus, né? Então, assim, que está toda contida nas suas leis, na natureza. Agora sim, é claro que a nossa capacidade de entender essa verdade é que é limitada, né? É pequena ainda. Então, por isso que essa revelação, né, do mundo espiritual, do ensino do espiritismo, ela sempre vem de forma gradual, justamente por nossa capacidade de entendimento, né? Mas a verdade em si é absoluta, né? Que são as leis de Deus. Perfeito. Exatamente isso. Essa verdade que ela é absoluta e aí ela depende da nossa capacidade de interpretar. Ainda, a semana passada, nós discutimos no estudo do Nosso Lar sobre essa questão de, às vezes, você lê uma vez, você entende uma coisa, até porque, né, ali é repleto de ensinamentos, e aí depois, mais para frente, em um outro momento da sua vida, você vai ler de novo aquilo e vai entender outra coisa. Mas por quê? O que estava escrito mudou? Não mudou. O que mudou foi a sua percepção, que aí você teve mais vivência, teve outras experiências de vida, estava num momento em que você já era capaz de captar uma outra mensagem que na primeira leitura você não captou. A leitura foi a mesma, né? O que mudou foi você. Você desenvolveu a habilidade de conseguir captar mais um pouquinho da informação. E isso vai acontecendo, né? Não é uma vez, duas vezes, três vezes. Se você lê, pelo menos o Nosso Lar para mim, se você lê 10 vezes ele, você vai entendendo de formas diferentes. Vai pegando, vai captando ali informações diferentes. A Bíblia, né? O maior exemplo disso é a Bíblia. A gente lê a Bíblia, varia o quê? A tradução, de uma tradução para outra ali, mas a palavra que está ali contida é a mesma, e aí você lê em um momento da sua vida, você tem uma percepção, extrai um certo tipo de informação daquilo, e em outro determinado momento da sua vida, você volta a ler o mesmo trecho e vai ter outra percepção. As palavras que estão ali, pode ser a mesma Bíblia, com a mesma tradução e tudo mais, mas o que mudou foi você. Você pode agora captar mais informações daquilo. Essa verdade absoluta, e esse exemplo que a Edina deu, é perfeito nesse caso aqui. E a gente vai entendendo, a verdade ela é absoluta, a gente só não consegue captar ela ainda no todo. Até os espíritos superiores que passaram essas informações, muitas vezes eles admitiam ali que eles não tinham acesso a essa informação ainda por conta do grau de evolução, do grau evolutivo. Então, se nem para eles, né, e ainda ele coloca essa informação, se nem para eles aquilo ainda era algo importante para ajudar na evolução, por que para nós seria, né? Então, a gente tem que focar naquilo que a gente consegue captar dali. E não vamos captar tudo, né? E aqui eles vão falar bastante disso. Seguindo aqui no texto, essa é uma parte muito importante também. Se os espíritos que a revelaram, se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Além disso, eu gostaria de destacar, tem a limitação do médium, a limitação da linguagem. Os espíritos passam por muita dificuldade para passar algumas informações para a gente por conta disso, por conta da limitação da linguagem.
iria ficar limitado aqui, não teria como garantir a origem daquela mensagem, justamente porque uma pessoa recebeu, então ela poderia falar que ela recebeu determinada informação que ela não recebeu, enfim. Não se teria uma segurança de afirmar aquilo ali, porque uma pessoa só que está falando, uma pessoa só que recebeu a comunicação. Teria que se acreditar nele. E ele ainda vai mais fundo nesse ponto ainda. Ele, admitida de sua parte, sinceridade perfeita, ou seja, mesmo se analisar isso aí pelo ponto de que essa única pessoa que recebeu a comunicação, esse único médium, tem a sinceridade perfeita, o que quer dizer isso? Que ele não está faltando com a verdade, que ele está passando realmente aquilo que ele recebeu. Nada mais e nada menos do que aquilo. Quando muito, essa pessoa poderia convencer as pessoas de suas relações. Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo mundo. Ou seja, ainda que, né, considerando, e aqui vocês vão ver que esse 2 ele vai considerar sempre, na hipótese de que essa pessoa está falando a verdade, ele vai sempre fazer essas considerações. Eles vão explorar muito aqui, por isso que é um capítulo muito denso, que eles vão explorar aqui as hipóteses que pode haver de questionamento da doutrina espírita. Mas então, por que não é assim? Por que não é assado? Então, aqui é justamente uma dessas partes. Admitindo-se a hipótese, então, de que essa pessoa único médium ali, que recebesse essas comunicações, fosse uma pessoa que se tivesse certeza de que não fosse faltar com a verdade, ainda assim, a doutrina espírita não teria a autoridade que tem, porque essa pessoa só conseguiria atingir aqueles que ela conhece. Se nós voltarmos no contexto da codificação, né, era um mundo, apesar de não ser antigo, era um mundo totalmente diferente de hoje, principalmente na questão da velocidade da transmissão da informação. Na época da codificação do Kardec, nós não estaríamos numa live aqui ao vivo, eu aqui em Ribeirão, a minha mãe em Barrinha, e do outro lado do Brasil, nós conectados ao vivo aqui e conversando. Então, é justamente isso que ele exemplifica aqui. Essa pessoa, ainda que fosse um médium extremamente sério, mas só ele passando essas informações, conseguiria chegar à frente? Conseguiria, porque nós temos o exemplo da Bíblia. Né? E ele vai falar mais para frente, ele não vai falar do exemplo da Bíblia, mas vai falar que o que ia acontecer, na verdade, não é que a doutrina não iria ser codificada e não é que essa mensagem não chegaria ao mundo todo, mas demoraria muito. Essa pessoa que recebeu essas mensagens, ela não conseguiria congregar todo o mundo. Depois, essa mensagem iria se espalhando, sim, né, com a ajuda dos espíritos, de outros espíritos encarnados que viessem após. Mas aquela pessoa em si que recebesse essas comunicações e fosse só ela responsável por passar essas informações, ela não chegaria a congregar todo mundo. Assim foi na época de Jesus, né? Os evangelhos foram escritos e demorou muito tempo para ser difundido. Porque a informação naquela época, ela viajava de forma mais lenta, né? Muito mais lenta do que é hoje. Alguém quer adicionar alguma coisa? Cristina, acho que você quer falar? Não quero não, obrigado, quero não. É porque abriu o microfone, eu achei que você fosse ter alguma dúvida. Eu acho que sem querer. e a gente, além disso, né, de demorar a propagar a palavra e tudo naquela época, né, pela falta de conexões mais rápidas, também tem essa questão de ser provado em vários círculos de pessoas, né? Porque quando Seria veio colocado o muito à prova, né? porque quando veio a doutrina, não foi só um núcleo, foram vários, fulano, você conhece Cicrano, não sei o que, foram se reunindo. Na época de Jesus, por exemplo, né, que ele estava ali no meio, né, dos seguidores dele, depois foi atingindo mais pessoas, mas muita gente descredibilizava ele, e foi justamente um dos motivos dele ter sido crucificado, né? Porque as pessoas não acreditavam.
e, e não, né, achava que tudo aquilo era mentira. Então, acho que é muito isso também. Sim. E o Tem. marido, só complementando aí, porque a gente viu que Jesus, com todo o seu conhecimento, como se diz, foi o intérprete, o médio de Deus, e não conseguiu, naquela época, congregar todos, né, em sua volta. Então, assim, teve que os apóstolos continuar todo o seu trabalho. Quer dizer, imagine no dia de hoje. É como o É, Elton falou, exatamente. você vai conseguir só alguns seguidores ali do seu, né, que se afina com você, seguidores, terminaria criando uma seita, né, um sistema. Isso. Isso É, mesmo. ficaria limitado, né? Porque aí é uma pessoa só ali. Mas assim, Edina, só discordo de uma coisa, não é que Jesus não conseguiu, ele conseguiu, é que ele utiliza o tempo. A gente que é teimoso. Mas o que eu quis dizer é no sentido daquela época, do pessoal que estava ali, como é que se diz, do judaísmo, todo aquele Os pessoal que era fariseus, da tudo. E você vê, igreja, quer dizer, não o conseguiu naquela exemplo, época puxar todo, né? o exemplo dele é É, perfeito, exatamente. porque ele demonstra uma outra coisa, que isso é uma lição para nós da vida. Onde mais Jesus foi descredibilizado, inclusive ele mesmo disse que não voltaria mais. Onde ele nasceu. É. Muitas vezes na nossa vida isso vai acontecer também. Isso aí também foi exemplo, viu? A maior Uhum. parte das vezes nós vamos ser descredibilizados por aqueles que acham que nos conhecem. E é por conta de que isso é justamente ligado a essa lição nossa também, que a gente estava falando, né? Às vezes você lê um texto, aí você muda, você consegue captar outra mensagem. Você nasceu em um lugar que as pessoas conheceram uma versão sua. Você foi crescendo e se desenvolvendo e foi adquirindo novas habilidades, foi mudando algumas coisas do seu jeito de ser, do seu caráter, adquirindo qualidades, desenvolvendo alguns defeitos, que a gente vai fazendo isso também conforme a gente vai, né, crescendo. Mas, enfim, aquelas pessoas do seu ciclo de onde você nasceu, elas conhecem uma versão que nem existe mais há muito tempo. Então, muitas vezes, quando você vai fazer uma coisa grandiosa, você tem uma mensagem grandiosa, você não vai começar ali onde você nasceu, né? E a Bíblia dá É. vários exemplos disso, não é só Jesus, não. O de Jesus aí é o que é o mais claro possível, né? Não teria como, mas o lugar que ele mais foi descredibilizado na mensagem dele foi onde ele nasceu. Mas É, aqui os espíritos... inclusive a gente vive isso sendo espírita, porque se você nasce num núcleo de católicos ou evangélicos, se você muda, né, começa a estudar o espiritismo, todo mundo já olha para você com outros olhos, né? Acha que você tá, vai para o centro fazer macumba, já fala essas coisas, né? Já vai, É, é bruxaria, é não sei o quê. Então, até que essa pessoa vivencie algo que faça ela acreditar no espiritismo, ela continua cega e achando que, né, você está indo para o caminho errado. sim, exatamente. É mais difícil para as pessoas que você já conheceu em algum momento da sua vida, né? Para elas acreditarem em mudança sua, em informações novas que você pode trazer que são relevantes. Então, sempre quando tem uma missão assim, vocês podem perceber, né? Quando tem um espírito que vem numa missão assim, de alguma forma ele sai ali do meio de onde ele foi criado, né? Para ele poder passar essa mensagem para o mundo. Infelizmente, naquele meiozinho ali que a gente estava, que a gente nasceu e cresceu, você não vai conseguir muitas pessoas para confiarem no que você tem a dizer. Vamos colocar de uma forma resumida assim, né? Vai ter sempre uma desconfiança porque vai lembrar de uma versão que não existe mais. Seguindo aqui... Só lembrando, Wellington, que a gente vê que como essa verdade ela foi nos apresentada gradativamente, que começou com Moisés, né, trazendo a ideia do Deus único, da justiça, fazendo toda aquela preparação para Jesus vir mostrar a sua lei de amor, né, de paciência, afabilidade. E aí depois vem o Espiritismo com sua pleide de espíritos, justamente trazendo essa visão do mundo espiritual, né? Como é interessante. É a complementação, né? O Espiritismo vem como consolador prometido por Jesus. Então, é uma complementação. E assim, né?
para a gente que está aqui se dedicando a estudar e tudo, a gente imagina, né, como que tudo é tão bem programado. Isso vai ser muito, muito, muito detalhado nesse item 2 aqui que nós estamos estudando também, né? Como que do lado de lá, às vezes as coisas acontecem aqui para a gente é meio que aconteceu, porque tinha que acontecer e tal, e como que essa parte de fazer essa difusão da doutrina, da implantação do reino de Deus no coração de cada pessoa, ela é muito, muito, muito organizada em cada pequeno detalhe pelo mundo espiritual. Para a gente, assim, não ter dúvida alguma que não existe nada que aconteça, que a evolução, aí a transição planetária, a nossa evolução mesmo, nada é por acaso. Todos os mínimos detalhes foram colocados no planejamento, nessa organização, né? Eles são muito organizados. Isso a gente vai ter muita ideia disso nesse item aqui também. Então, aqui, ó, ele coloca essa hipótese de admitindo que essa pessoa, esse médium que passasse ele unicamente as mensagens da codificação espírita, ele fosse uma pessoa de sinceridade perfeita, ainda assim ele conseguiria apenas sectários e não iria congregar o mundo todo. E ele vai adiante, né? Ele já começa aqui falando sobre o que a gente estava justamente agora comentando, da organização. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Quem quis? Deus. Então, isso sempre foi parte do planejamento. Por que não viria um só? Na época de Jesus, tinha que ser da forma que veio ele para passar, porque era o momento, estava no planejamento, então ele teria que dar o exemplo de tudo, né? Então, essa é justamente a diferença entre a ética e a moral. Por que é a moral cristã? Porque a ética é saber, né? Resumidamente, a ética é saber o que é errado e a moral é fazer o que é certo. Jesus não veio aqui só passar uma mensagem do reino de Deus. Ele veio exemplificar tudo aquilo que ele pregava. Então, nessa parte aqui, nos dá ainda a confirmação dessa organização. Quem que quis que a revelação chegasse aos homens agora mais rápido e por caminho mais autêntico? Deus. Então, isso já estava planejado de que o Espiritismo fosse ser revelado nessa época, que fosse o Consolador prometido, iria chegar na humanidade, na sociedade do jeito que chegou, né? Daquela forma organizacional que a sociedade era, naquele momento, com aquelas pessoas. Então, tudo isso aí foi projetado, tudo isso foi programado. Tá? Então, isso aí já fazia parte do plano evolutivo. Agora a Terra já tem, né, quando foi começada, iniciada a codificação, já tinha mais estrutura para que essa revelação, esse Consolador, ele chegasse mais rápido e por um caminho mais autêntico, que é o que ele vai começar agora a descrever e a explorar nessa leitura. Então, ali diz, Deus incumbiu os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Era justamente o que nós comentávamos, né? Foi feito isso também, é a questão que a Marília explorou ali, que não, se não fosse dessa forma, de essa mensagem ser apresentada em vários lugares, em vários continentes, em vários lugares do mundo, confirmada, né, a mesma mensagem em vários lugares, isso seria colocado em xeque a todo momento. Né? Se fosse por uma pessoa, se dependesse de um ser humano, não tem como, seria colocado em xeque a todo momento. Até porque, se nós pegarmos, inclusive, né, e colocando mais ainda no contexto, a sociedade daquela época, e começa-se a fazer revelações complexas e profundas de como se funciona o mundo espiritual, como é a vida após a morte. É óbvio que tais informações numa sociedade daquela seriam extremamente colocadas em xeque, se fosse um só o detentor dessa mensagem. Não sendo um só, já foi extremamente colocado em xeque, o é ainda até hoje, né? Colocado em xeque. No Brasil mesmo, há pouco tempo atrás, a doutrina foi proibida, né? Chegou a ser proibida por lei.
Então, se fosse por um espírito só passado isso, esse tipo de informações com essa profundidade, com essa complexidade, se não tivesse desde o início essa confirmação em vários lugares, teria enfrentado muito mais dificuldades do que já enfrentou. Concordo. E ali ele destaca também essa parte de conferir o privilégio de lhes ouvir a palavra. Então, não conferiu a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. O privilégio que ele diz ali é o privilégio de ser o detentor exclusivo da palavra. Vocês já pararam para imaginar um cenário desse também? Que fosse codificada com tantos detalhes, com tantas informações, uma doutrina espírita, que dessa codificação houvesse apenas um único porta-voz. Ele seria, essa pessoa com certeza seria até hoje endeusada. E aí ia perder até, e isso acontece em todas as religiões, tá? Não que não aconteça aqui na doutrina espírita também acontece. Também tem gente que idolatra mais a Kardec do que, na verdade, estuda a doutrina e tenta colocar em prática. Nós aqui no nosso mundinho, no nosso cenário atual de evolução, nós temos a mania de fazer isso, né? Aquele que é o portador da palavra, ele merece todas as referências, sim, lógico, tem um trabalho todo sério por trás disso, mas tem muitos que partem para o lado de uma idolatria, né? Isso acontece muito. Então, por isso também foi pensado do início, né? Desse projeto, né, aí da codificação. Ninguém poderia ter esse privilégio único e exclusivo de passar essas palavras. Porque senão isso iria acontecer, assim como eu disse, né, eu destaquei, iria acontecer mais, na verdade, né, de partir para esse lado da idolatria, de partir para o lado do humano lá e não da palavra em si, não da mensagem, mas daquele que está passando. Seguindo aqui, ó, ele vai ainda mais a fundo nessa questão de ser um homem só. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Aqui ele está falando justamente dessa questão de ser colocado em xeque e do ceticismo. A necessidade que essa mensagem espírita tinha de, naquele momento, ela começar a eclodir em diferentes locais do polo do globo ao mesmo tempo. Para justamente não gerar isso. E você vê, né, uma questão interessantíssima aqui, né? Ele está falando, o homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo, já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Como que começou a codificação com Kardec? Justamente pelo ceticismo dele de não acreditar nas mesas flutuantes lá e de achar que havia algo por trás daquilo. Da curiosidade dele de desvendar isso também. Mas o que há nessas mesas aí? Né? O que está acontecendo com esse... Porque até então era um espetáculo, né, das mesas flutuantes lá na França. Então era justamente isso. Esse ponto justamente que despertou uma curiosidade do Kardec, que foi o primeiro insight assim para ele querer desvendar aquilo. O ceticismo dele mesmo. Ele falou, não é possível que tem isso. Não, se vocês acompanharem a história dele aí, e inclusive tem filme dele e tudo, né? No início ele era cético, né? Não, isso aqui não pode ser, estão sendo enganados. Ele vai no teatro lá para ver se tem alguma coisa no piso, tem alguma coisa na mesa, se tem alguma coisa atrás da cortina. Ele vai investigar. E foi justamente esse ceticismo dele, essa dúvida dele, que o inspirou e que o colocou nesse caminho, né? Sim, e também essa questão do privilégio é muito mais do mérito também do espírito, né? Não é que ele foi privilegiado, ou Kardec foi privilegiado em ter esse contato e codificar, né? É muito do mérito que com certeza ele tem de outras vidas, né? Ele já veio com essa missão, né? Os espíritos que receberam já vieram com essa missão.
Sim, eles inclusive, eu chego a dizer isso para ele, né? Quando ele faz a pergunta de que se poderia fazer essas perguntas, se eles responderiam, se ele poderia colocar isso de um estudo organizado, né? Que foi ali a sketch, vamos dizer assim, do que viraria a codificação, né? Quando ele pergunta isso, os espíritos respondem que já estavam esperando ele há um determinado tanto de anos lá. Eu não lembro agora dizer se era 1 ano, 2 anos, mas tipo assim, isso já era a missão dele, né? Quando ele faz essa pergunta, os espíritos só respondem: a gente já está esperando você fazer isso aí e você não está fazendo. Então era realmente a missão. E você vê, tudo isso foi feito para colocar ele, essa questão de eclodir ali, de ter vários desses espetáculos perto dele, tudo isso foi feito para levar ele justamente para esse caminho. Mas veja, e isso, Marília, vai justamente de encontro com isso que você disse do mérito, né? Mas por que tinha que ser assim? Por que tinha que ser naquele determinado momento? Ele já tinha, no início da vida dele, daquela encarnação, adquirido os métodos científicos, né? Ele era um estudioso. Então, ele sabia como criar algo a partir de um método científico. Por isso, da codificação ser organizada. Ele já sabia antes, ele já tinha conhecimento técnico antes, que ele adquiriu ali, né? Ou pode ter só confirmado naquela encarnação, já tinha treinado isso muito e estudado sobre isso muito no mundo espiritual, com certeza, né? Mas ele confirmou naquele início da encarnação dele. Quando ele já estava com essa técnica pronta, aí começam a aparecer a eclodia e a história tem o início, né? Tem o start. Mas isso é o quê? O mérito dele. Ele não... se ele não tivesse esse conhecimento técnico e científico, conseguiria completar a missão dele? Creio eu que não. Porque essa questão da organização científica, de todos os lados que você analisa a codificação de Kardec, você vê que esse é um traço bastante forte ali, na organização. Na questão de tratar isso, as questões espirituais ali, de uma forma científica, de não levar isso mais para o lado do misticismo, né? De levar para o lado científico um estudo sério sobre o espiritismo, e não levar para o lado místico. Então, justamente, Marília, é essa questão do mérito. Isso aí é a preparação que ele teve para poder fazer e conduzir isso dessa forma. Então, a gente vê esse mérito também, né, por outro lado, em todos esses detalhes. Mas, ainda assim, né, não é o mérito só dele. Porque se fosse só dele, ia ser limitado. É o mérito de toda a pleiade de espíritos que estava do outro lado, fazendo. Esses que deram comunicação, como uma equipe imensa, que deve ter, assim, indescritivelmente imensa, que, obviamente, participou disso também, que a gente não tem nem conhecimento, né? Porque para organizar coisas nos mínimos detalhes assim... Quando eu falo mérito, é no sentido de, tipo, ele deve ter vivido outras vidas difíceis que foram trazendo para esse espírito grandioso o entendimento, entendeu? Assim, eu acredito que essa... Até para quem é médium também, quem é médium tem que ter uma bagagem muito grande ali por trás de outras reencarnações para saber lidar com isso quando chega aqui na Terra, né? Então, acho que Kardec também, com essa missão, ele era um espírito muito grandioso. Não ia ser qualquer Sim. espírito que iria receber isso. Não seria, no caso, o mérito dele da vida encarnado, mas da vida na erraticidade, né? O mérito dele em outras existências. Sim, tem tudo isso. A inteligência dele, né, já demonstra isso, né? Que essa preparação deve ter sido muito anterior. E isso aí a gente não tem ainda conhecimento de quantos anos, né? Mas pela grandiosidade da missão, a gente imagina que foi muito tempo preparando. E para você ver, porque dentro dessa preparação toda que ele teve, e os espíritos ainda afirmaram, se ele tivesse falhado, tinha outro para substituir. Seria outro. E é disso que a gente está falando, né? Essa organização, o tamanho da equipe que não tem do lado de lá, para organizar, Edna, isso tudo nos mínimos dos mínimos detalhes. Ainda que tinha Kardec com toda essa preparação,
Se ele não desse conta, se ele desistisse da missão, se ele não quisesse mais ou alguma coisa assim, seria outro. E a doutrina estaria codificada da mesma forma, porque eles não brincam. A gente vê que a nossa organização aqui é só uma sombra do que é do lado de lá, né? E eles não brincam de serviço com relação à organização. Isso aí que ele falou é muito real. Se não fosse Kardec, seria outro. Mais alguém, gente? Mais algum comentário? Bom, seguindo aqui então. Essa questão justamente de milhões de criaturas verem e ouvirem a mesma coisa, ele vai detalhar para a gente ali que isso constitui uma garantia para cada um e uma garantia para todos. E era isso justamente que nós explorávamos aqui. A necessidade disso, de ter essa garantia. De, como ele disse ali, ó, no primeiro parágrafo que está nessa página aí, ó, quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico, é justamente essa consideração. Como eles não queriam que tivesse entraves com relação a essa mensagem chegar rápido, isso tudo foi pensado, né? Se forem vários polos, isso é uma garantia para cada um e para todos, ou seja, vão se criar menos entraves também com relação a ter que ficar toda hora a doutrina dando um passo para frente, aí fica um tempo parada porque tem que se desvencilhar desses entraves de ter sido colocado em xeque. Ah, mas agora vai ser colocado em xeque tal coisa. Então, foi vindo essas informações em vários pontos, porque isso também adianta, faz com que essa mensagem chegue de uma forma mais rápida. E também mais autêntico, como ele está dizendo lá. Porque aí também não se pode mais colocar em xeque aquela pessoa ali. Não foi só ela que falou isso. Essa mensagem veio aqui, veio na França, em Angola, na África, na Inglaterra, e assim foi indo. A mesma mensagem, confirmada em vários lugares, por pessoas diferentes, que na verdade eles não são donos daquelas mensagens ali, né? Eles só estão passando as mensagens. Mas, enfim, essa mesma ideia vai sendo difundida em vários lugares diferentes, de uma forma que não dê para se questionar se aquele veículo, aquele instrumento, aquele médium, está fazendo alguma deturpação dessa mensagem, se é uma ideia dele e não dos espíritos. Então, isso tudo é colocado nos mínimos detalhes aí pela espiritualidade para conseguir fazer com que a doutrina fosse difundida da forma que deveria ser. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. E isso aqui, infelizmente, é real, né? Queimaram, a igreja ordenou queimar o livro dos espíritos depois do lançamento, em alguns lugares, e até isso é colocado aqui, né? Pode-se fazer que desapareça um homem, não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Pode queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Então, provavelmente, esse episódio da queima dos livros ali também, provavelmente não, né? Certamente a espiritualidade já sabia disso também. E isso acabou sendo uma alavanca para a difusão do espiritismo, né? Esse episódio histórico aí da queima dos livros dos espíritos lá pela igreja causou um burburinho, vamos dizer assim, na curiosidade das pessoas. Ora, mas se é algo tão perigoso, um livro pode conter algo tão perigoso a ponto da igreja queimar ele? Mas o que será que é esse algo tão perigoso assim? E esse é um sentimento que já é da humanidade, né? Nós temos esse negocinho assim, né? Nossa, mas peraí, né? É aquele, como fala, o amor pelo proibido, né? Não, mas isso aqui não pode, mas não pode por quê? Mas e se eu der só uma olhada para ver por que não pode? Se eu for ler esse livro aqui só um pouquinho para ver o que tem de tão grave nisso aqui. Obviamente que várias pessoas na época se movimentaram por conta dessa curiosidade aí. Né? Porque chamou a atenção, né, essa queima. Então, aqui ele diz justamente disso, de não ter a fragilidade de ter um único veículo para conduzir essa mensagem. Né? Um homem, se for aquele homem que está somente ele, única e exclusivamente responsável por difundir essa ideia, ele pode morrer, ele pode desaparecer.
E aí, com ele, morre a ideia. É a mesma coisa com os livros, né? Pode queimar os livros, mas eles podem escrever tudo de novo, porque as ideias não são dos livros, são dos espíritos, né? Os espíritos passaram as ideias. Então, ele deixa muito, muito bem ilustrado isso aqui, a força que se dá, né? Se afasta também a fragilidade de ter um único veículo para divulgar uma ideia que deve chegar em todo o mundo. E de uma forma segura, caminho rápido e autêntico, como diz ali na primeira parte. Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos dessedentar-se nela. Ou seja, pode-se queimar todos os livros, como a gente estava dizendo. A ideia não é do livro, a ideia é dos espíritos. Eles podem simplesmente passar as ideias de novo. A fonte da doutrina são eles. Não é uma fonte, né? São várias. Então, se queimassem todos os livros, a ideia estaria viva, porque não está na Terra, não tem como destruir. E essa mensagem, essa fonte, ela pode surgir em todos os lugares e todos podem dessedentar-se, ou seja, todos podem matar a sua sede de informações nessa doutrina, porque ela é justamente difundida por diversas fontes, não se depende de um homem, né? Essa fonte da doutrina espírita, ela não está na Terra, como ele diz ali. Por isso que não tem como destruir essa fonte. Faltem os homens para difundi-la. Haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Justamente a questão que falávamos agora há pouco do Kardec. Kardec chega a questionar, mas e se eu não fizesse, se eu não desse conta, e se isso, se aquilo? Faltem os homens para difundi-la. Haverá sempre os espíritos. Então, haveria outro, ou outros. Se não houvesse naquela época, que a gente não sabe também, mas provavelmente já... Eu creio, né, uma ideia minha, que já tinha outro encarnado que também poderia dar continuidade ali, ou eles treinariam outro e mandariam a outra pessoa encarnada, que ia começar do zero, que ia fazer outro ou outras, né? Então, aqui ele deixa bem claro. Faltem os homens para difundi-la, ou seja, homens, não depende de vocês, tá? Não é vocês. Vocês são aqui, nós somos, né, instrumentos. Nós, inclusive, como espíritas, temos essa obrigação de difundir a palavra, de passar esses conhecimentos adiante, sempre com muito amor. Difundir a palavra aqui não quer dizer que você vai entrar em conflito com quem tem ideia diversa, nem nada disso, nós sabemos muito bem. Mas aqui ele está deixando bem claro isso, não depende de vocês, homens, as ideias não são suas, vocês estão só aí para ajudar. Na verdade, a questão da difusão da doutrina espírita para nós é uma obrigação, mas que só nós aproveita também, né? Porque os méritos, quem colhe disso somos nós, os espíritos a gente já está. Não tem como deixar mais claro aqui de que não depende da gente. Então, se fizermos, se nos comprometermos a fazer isso, quem que vai colher os frutos disso? Desse trabalho de fazer essa difusão? Nós. Como ele diz ali, haverá sempre os espíritos, ou seja, não depende da gente, não. Cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Então, para nós temos que ter essa visão de que quando nós estamos fazendo essa difusão, até agora, nesse momento mesmo que nós estamos aqui, parando a nossa vida para fazer esse estudo. Isso aqui é proveitoso para cada um de nós. Nós somos os primeiros beneficiados. Quando a gente for estudar alguma coisa ali, a gente vai pensar primeiramente no outro, que a gente tem sempre essa mania de ser humano, né? De vai ver o defeito que está falando ali. Se for defeito, a gente vai ver já no outro. Se for qualidade, a gente vai ver já primeiramente na gente. Mas, enfim, mesmo a gente vendo isso no outro, mais para frente a gente vai ter esse entendimento de colocar isso, encaixar na nossa vida. Nossa, mas essa questão aqui, esse erro aqui que está descrevendo aqui, e essa dificuldade aqui do egoísmo, do orgulho, está em mim.
Então, nós, ao fazer essa difusão também, somos os primeiros beneficiados. Quando eu falo aqui, o primeiro ouvido que recebe aqui é o meu mesmo, que é o que está mais perto aqui. Então, não é algo que nós estamos fazendo para os outros, ou talvez entrar numa ilusão de acreditar que depende de nós fazermos para chegar. Não depende. Ele está deixando isso bem claro. Haverá sempre os espíritos, inclusive, ele vai mais a fundo. A todos atinge essa atuação e ninguém pode atingir eles. Então, de qualquer forma, por qualquer análise, não depende da gente. É para nós uma obrigação, mas também um privilégio. Porque quem colhe, primeiramente, esses frutos da difusão da doutrina somos nós. Eu já tinha deixado essa parte aqui já ali destacada no texto, porque a gente fecha aqui, né? Aquela parte que a gente tinha combinado de estudar hoje. Vai dar o tempo também, já está terminando, né? A Marília até já se ausentou ali, que ela teve que sair por conta do horário. Alguém quer fazer ainda algum comentário sobre essa parte, sobre alguma parte anterior? O que assim, me preenche muito dentro da doutrina espírita é a fé. Você não precisa ter uma fé cega, né? Você não precisa acreditar naquilo que os outros falou, você pode estar colocando à prova. Aquele cisticismo que o Kardec teve, a gente pode ter o tempo todo, porque você vai analisando, e a própria Bíblia fala, provai e vede se os espíritos são de Deus, né? E a palavra que a gente aprende nos ensinamentos no dia a dia, a gente pode estar colocando em prática e colocar à prova também, né? Apesar de que a codificação que veio e o que está escrito aí não tem nada que te leve a dúvida nenhuma. Mas eu falo assim que a liberdade que a gente tem dentro do Espiritismo é muito grandiosa perto de outras religiões, né? Que, igual quando eu vim de uma religião protestante, que você tem lá um dogma lá da igreja que você tem que seguir aquilo, e é uma fé cega, né? Que prega aquilo, e você tem que estar de acordo com aquilo ali, é aquilo ali. E dentro do Espiritismo, não. É um campo vasto, imenso de aprendizado e de experiências que a gente vai tendo no nosso dia a dia mesmo. Isso que é muito importante. A fé raciocinada, né? Que você pode colocar ela em xeque e ela vai se confirmar ou não se confirmar, mas não é aquela fé de simplesmente seguir o que é dito, né? É um regime. Sim. Nessa questão aí também, que você falou, tem a questão que você mesmo citou isso, né, da codificação, né? Da codificação básica, realmente é muito difícil, porque eles foram muito organizados ali, inclusive desse ponto que nós falávamos no início desse nosso estudo, né? De abordar por diversas hipóteses, e é aí que está justamente o desenvolvimento científico dessas questões espirituais, né? Analisa a hipótese 1, não, isso aqui tal, aí ele vai lá e destrincha aquela hipótese, aí vai analisar outra hipótese, que é o que a gente vem fazendo aqui nesse item 2 desde o início, né? Por que não é um homem só? Por que é em vários pontos? Por que é assim? Por que é assado? Então, ele vai levantando hipóteses e superando essas hipóteses. Na codificação básica de Kardec, vai ter muito isso, explorar esses assuntos básicos a fundo. Mas por quê? Porque essa codificação básica, né, ela é a pedra angular de onde sai diversas outras vertentes. Aí tem estudo mais voltado para a parte filosófica, mais para a parte religiosa e assim por diante. Mas essa pedra angular em si é difícil realmente, como você falou, de alguma forma duvidar, porque aqui eles realmente exploraram essas questões bem a fundo para não ter pontos falhos para ser questionados. Mas, ainda assim, isso não é contra essa questão da fé raciocinada, porque ainda tem pontos ali que se encontram obscuros e que simplesmente você mesmo vai ter essa opinião ali sobre aquilo, e aí vai questionar ou não, e tudo bem, é dessa forma mesmo. É incentivado, né, no Espiritismo essa questão de ter essa
curiosidade em saberem mais a fundo ainda, né? Que às vezes pode ser tomado aí como um ceticismo, né? Mas é bem incentivado isso também, né? Seja cético com relação ao que você ouve. O Haroldo fala muito isso aí também. Seja cético, vai lá, procura confirmação, primeiramente, na codificação básica. Vai lá e confirma se essa informação que você está recebendo agora está de acordo com aquilo. Então, por isso que na codificação é tão difícil de achar algo que esteja fora do lugar ali, ou algo que possa levantar alguma segunda opinião ou algum questionamento. Assim, como é importante, né, o estudo, a gente se preparar, porque a gente vê que as outras doutrinas espiritualistas, né, porque todas, né, têm, então, assim, por conta dessa diversidade, então muitas se dividem. Você tem, como a sua mãe falou, né, do protestantismo, tem a anglicana, ela tem várias ramificações, não é isso? A Igreja Católica também. E a gente vê que o Espiritismo ele não tem divisão, é uma doutrina só, né? Por conta dessa universalidade, por conta da razão, da fé raciocinada, né? Por conta que a origem não é aqui na Terra, é no mundo espiritual. Então, assim, tem tudo isso, né? E às vezes muitos vêm com aquelas coisas de querer mudar, mas aí a gente sabe que não pode, né? Que ela é perfeita, nós é que somos imperfeitos, o movimento. É exatamente isso, isso confirma também. Mas essa questão até das outras religiões, de terem essas dissensões e tal, e ramificações, isso aí é útil também, de certa forma. Porque vai ter que haver essa integração, uma hora ou outra. Vai ter que ver que tem muitos pontos de raciocínios diversos, mas que isso tudo vai ter que confluir para algo que, inclusive, nós estudamos no nosso estudo anterior, que é a moral cristã, né? Essa moral cristã, logo no início ali dessa introdução, no item 1, ele vai dizer lá que ela não é motivo dessas dissensões. Se a gente pegar ali os ensinos do Cristo, não é sobre esses ensinos do Cristo que pairam as dúvidas, as brigas, os atritos e discussões, enfim. Sobre essa moral, está tudo bem ali sedimentado. Sobre o que Cristo falou, está sedimentado. O que se pega mais é sobre dogma, sobre costume, sobre essas coisas aí. Então, essas dissensões, essas ramificações, elas têm que existir para chegar a um ponto da gente parar e falar, mas por que tem tantos assim? Não, no que conflui? No que concordam essas coisas? Na moral de Cristo. Então, vamos focar só nisso aqui, porque é o que o nosso estado evolutivo dá conta e é o que realmente importa. Porque o resto de costume, de dogma, essas coisas aí, vai aproveitar a quem, afinal de contas? Se a gente sabe que esse não é o foco. A gente sabe que o que a gente está aqui para fazer é mudar o nosso pensamento e as nossas atitudes e tentar evoluir um pouquinho, né? Tentar ser um pouquinho melhor. Então, para que dogma, para que costume, para que a gente vai discutir essas coisas, entendeu? Então, creio eu que essas dissensões, essas ramificações, até das outras religiões, tudo isso aí vai colaborar, na verdade, para se chegar num pensamento mais unificado. Não hoje, não amanhã, mas um dia a gente vai chegar. Por isso que Léo Denis diz que o Espiritismo é o futuro das religiões, né? Porque ele trabalha dessa questão mesmo, dos princípios morais, né? Do Cristo. Sim, e creio eu que vai chegar a um ponto que todas vão chegar nisso, né? Ó, o restante aqui que a gente está discutindo nem é a parte principal, nem é o que realmente importa. Porque se você for parar para pensar, todo mundo que está aqui encarnado, o que a gente quer, afinal de contas? A salvação, né? Ninguém quer ser condenado. E isso já utilizando uma linguagem que dá para ser ampla em todas as religiões ali. E o básico do que a gente quer é ser salvo. E como você consegue esse básico? Copiando os caracteres morais de Cristo. Isso nenhuma religião vai ter como discutir isso ou contradizer. Que o que ele ensinou foi a ser salvo, né? Ele veio para salvar. Vai salvar ensinando a gente como que a gente faz para ser salvo.
Mais algum comentário? Mais alguma informação aí que queiram acrescentar? Estamos aqui para ouvir. Se ninguém for adicionar nada, deu o nosso horário aqui das 8h30. Mãezinha, você pode fazer essa sua maravilhosa prece de encerramento para a gente? Que o Mesmer está esperando ali, ó. Só aguardando. Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, queremos te agradecer por tudo, Jesus, que tens feito em nossa vida, pelo aprendizado, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em teu nome, para aprendermos, Senhor Jesus, mais um pouquinho do teu evangelho. Querido mestre, eu quero te pedir neste momento que abençoe a cada um dos nossos irmãos, do nosso grupo e de todas as famílias, ó Pai. Que adentre cada lar, abençoando, trazendo luz, amor, paz e muita confiança, para que possamos crescer a cada dia, Senhor, no conhecimento da tua palavra e colocarmos em prática em nossas vidas. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, meu Deus, dando conforto espiritual, dando cura aos que forem de cura, e o conforto àqueles que estão necessitando de ti. Aos nossos irmãos de rua, que eles possam se sentir abraçados, as crianças órfãs, Senhor, abençoando também os governantes de todo o mundo, e abençoando, Senhor Jesus, a cada um de nós. Agradeço-te, ó Pai, por essa oportunidade bendita e preciosa, que continue falando conosco durante o repouso do sono, para que possamos aprender ainda mais, pois tu conheces a necessidade de cada um dos nossos corações, e te pedimos nessa noite, fica conosco, Jesus, e em teu nome nós te agradecemos e bendizemos o teu nome agora e para toda a eternidade. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Assim seja. Ô, gente, foi maravilhoso assistir. E assim Muito seja. bom, Boa gente. noite Obrigado a todos. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo. Tá? Boa Boa noite. noite a todos, que Jesus abençoe a cada um. Um cheiro. Cheiro, Um cheiro para Tchau, vocês tchau. também. Cheiro. Tchau. cheiro, tchau. Tchau, filhote. Tchau, mãe.